Olá, meu nome é Nina, faço parte da equipe do Lab Nutri e vou te guiar no nosso novo quadro chamado Eteronutrição para Iniciantes. A cada 15 dias irei trazer um novo conteúdo sobre esse tema, sempre às sextas-feiras no canal do Lab Nutri no YouTube. Toda a pesquisa e concepção desse quadro fica a cargo do time que me assessora, que é liderado pela aluna de mestrado da pós-graduação em Ciências Sociais, Carla Dejaine, e pela aluna de graduação em Nutrição, Vanessa Almeida, ambas da UFRN. Você já ouviu o termo etnonutrição? Ou sabe o que é etnonutrição? Vou te responder aqui de forma bem objetiva. A etnonutrição é uma área do conhecimento que estuda os hábitos alimentares, a dieta, dentro de contextos culturais específicos. Em sua abordagem, são analisados tanto fatores socioculturais como biológicos que interferem na escolha dos alimentos. Antropologia nutricional ou nutrição cultural são algumas palavras sinônimas utilizadas para se referir à etnonutrição. Mas o que significa isso na prática? O que se estuda nessa disciplina científica? Vou te dar 3 exemplos para que você entenda que tipos de pesquisas e abordagens são desenvolvidas na etnonutrição. Vamos para o exemplo 1, que fala sobre um assunto que você deve ouvir com muita frequência, a intolerância à lactose. Você sabia que cerca de 65% da população mundial é intolerante à lactose? A lactase é a enzima responsável pela digestão do açúcar do leite, a lactose. A sua produção diminui após a fase de desmame na maioria dos mamíferos, incluindo os seres humanos. O curioso é que algumas pessoas continuam a produzir lactase durante a vida adulta, uma característica conhecida como persistência da lactase. A frequência desse traço ocorre em cerca de 35% dos adultos que vivem no mundo hoje, mas sua variação é ampla entre as populações humanas. Estudos interdisciplinares que congregam genética e arqueologia demonstram que as populações com maior persistência da lactase são aquelas que também são reconhecidas ao longo da história pela prática de domesticação de animais, tais como algumas culturas no norte da Europa e em regiões semiáridas com tradição de pastoreio. Nessas regiões, a persistência da lactase ultrapassa em alguns casos 90%. Nessas culturas, leite fresco e laticínios eram e ainda são uma importante fonte de energia. Nesses ambientes, os indivíduos com mutações que ajudariam na digestão do leite teriam mais chances de sobreviver e se reproduzir do que aqueles intolerantes à lactose. Ao longo do tempo, esse traço foi selecionado, alterando a distribuição da persistência da lactase na população. Interessante, não é? A pesquisa com foco na coevolução gene-cultura é uma das abordagens possíveis na etnonutrição. Nessa abordagem, o objetivo é compreender o efeito das mudanças socioculturais e ambientais, por exemplo, a prática do pastoreio, nos sistemas alimentares locais sobre as dietas e, consequentemente, sobre a expressão de genes. Agora você entende melhor o conceito que apresentei no início da nossa conversa? Vou relembrar. A etnonutrição é uma disciplina preocupada com o estudo biocultural das dietas no contexto dos sistemas alimentares de diferentes povos e culturas, com o objetivo de entender como a cultura influencia a dieta e quais são os resultados dessa interação para a nutrição humana. Estou aqui me perguntando se você está me acompanhando. Para garantir que estamos na mesma página, antes de partir para o nosso segundo exemplo, quero te dar uma dica importante para entender bem o que é nutrição. A nutrição é uma etnociência, o que fica claro com o prefixo etno que vem em etnonutrição. Os campos de pesquisas denominados etno-X, etnonutrição, etnobiologia, etnozoologia, estão interessados no estudo do conhecimento tradicional associados a uma dada disciplina. Assim, a etnonutrição seria o estudo da nutrição em diferentes culturas. Com essa definição, fica evidente que a disciplina mãe a qual a etnonutrição encontra-se vinculada é a própria nutrição.
Assim como outras etnociências, a etnonutrição está interessada em descrever e analisar o conhecimento local relacionado ao campo de conhecimento de interesse, ou seja, a nutrição, com o objetivo de ampliar a compreensão deste campo por meio de comparações e articulações entre as visões locais e o conhecimento que é praticado e aceito na área de nutrição. Por isso, lembre-se que na abordagem de pesquisa em etnonutrição, devemos sempre considerar os desfechos nutricionais, como, por exemplo, deficiências nutricionais, variações no estado nutricional do consumo alimentar e biodisponibilidade de nutrientes. Em resumo, a etnonutrição quer compreender como o ambiente e a cultura interferem na dieta, considerando sempre os desfechos nutricionais. Vamos transferir essas ideias para o exemplo 2. A agricultura de sisal foi recepcionada com muito otimismo no Nordeste brasileiro a partir da década de 30. O sisal, naquele cenário, representava a esperança do desenvolvimento econômico, incremento de renda e melhoria da qualidade de vida das pessoas da região. Todavia, 40 anos depois, por volta da década de 70, os dados de crescimento dos filhos de trabalhadores de sisal denunciavam o estado de vulnerabilidade das crianças na região, que apresentavam retardo na taxa de crescimento. Daniel Gross e Barbara Underwood se interessaram em investigar mais essa controvérsia e, para isso, analisaram o gasto energético humano necessário para a transformação das folhas de sisal em fibra exportável. Em seguida, fizeram um balanço energético comparando com os orçamentos representativos de energia doméstica. Eles concluíram que o gasto energético dos trabalhadores de sisal era muito alto e que, associados com a sua baixa remuneração, resultava na privação sistemática de calorias aos dependentes não produtivos dos domicílios. As crianças em rápido crescimento eram especialmente afetadas. Moral da história: o processamento do sisal, ao contrário do imaginado, impactou negativamente na segurança alimentar e nutricional das famílias da região. Esse estudo é mais um exemplo de uma abordagem possível nas pesquisas em etnonutrição. O propósito da abordagem nos processos socioculturais em nutrição é entender como processos ou eventos relacionados ao sistema alimentar, no nosso exemplo a agricultura de sisal, impactam em desfechos nutricionais, no nosso caso, a desnutrição infantil. Vamos ao nosso último exemplo. A etnonutrição também é uma disciplina que pode nos ajudar a implementar, de forma mais eficiente, ações nutricionais junto a diferentes populações humanas, considerando seu contexto sociocultural. Nutricionistas em intervenção de combate à desnutrição infantil em áreas rurais indígenas da Guatemala encontraram dificuldade de adesão de famílias locais ao programa. Os pais das crianças não aderiram ao programa porque acreditavam que o seu propósito era engordar seus filhos, sequestrá-los e enviá-los para os Estados Unidos para virarem comida. O exame de sangue realizado para avaliar o progresso na melhoria do estado nutricional, na compreensão deles, indicaria se as crianças estavam gordas o suficiente para o sacrifício. Para essas pessoas, a não adesão ao programa significava proteger os seus filhos. Todo esse problema se construiu em razão de uma falha de comunicação grave entre profissionais de saúde e a população local, que não foi informada de maneira apropriada sobre os objetivos e procedimentos envolvidos na estratégia. A abordagem em etnonutrição nos ajuda a desenhar, implementar e avaliar intervenções considerando conhecimento sobre as populações e comunidades nas quais as intervenções estão situadas. Na etnonutrição, parte-se da premissa que fatores socioculturais afetam as respostas da população às intervenções nutricionais. Por isso, esses fatores devem ser considerados no desenho e execução desses programas. Bem, para um primeiro encontro, acho que você já aprendeu bastante sobre etnonutrição. Vamos resumir rapidamente? Hoje, você aprendeu o conceito de etnonutrição, que pode ser resumido como o estudo da nutrição em diferentes contextos culturais. Você ainda conheceu 3 exemplos que ilustram abordagens possíveis da etnonutrição.
Com o caso da persistência da lactase, falamos sobre a abordagem da coevolução gene-cultura. Com o exemplo da agricultura de cisáveis de nutrição, passamos pela abordagem dos processos socioculturais e nutrição. E com o exemplo 3, vimos que a comunicação de programas nutricionais deve considerar os sistemas de ideias locais ou a cultura local para entregar ações nutricionais efetivas para diferentes populações humanas. Agora que você tem uma noção geral sobre etnonutrição, convido você para no próximo mês me acompanhar um pouco mais na história dessa disciplina. Vou te apresentar algumas mulheres incríveis, nutricionistas e antropólogas, que inauguraram o debate sobre etnonutrição ainda no século passado. Até lá!